Fala pessoal, aqui Douglas Castro e neste momento eu quero conduzir aqui uma entrevista, eu quero ter a grata satisfação, a honra de falar com o Capitão Melo e que ele vai estar falando um pouco sobre este esquadrão tão importante que é o Esquadrão Antibombas. Capitão Melo, o que é o Esquadrão Antibombas? Qual é a principal finalidade, como ele começou, enfim. Fala um pouco para nós, o que é esta unidade especializada? Olá, Douglas, é um prazer, né? De antemão, eu já agradeço pela oportunidade, né? De nós tentarmos explicarmos um pouquinho como é que é a atuação do BOP, né? O que seria, em poucas palavras, o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais? Eu gosto de começar com as máximas, né? O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais é o esquadrão que não pode errar, né? É a máxima que nós temos lá que o efetivo é a atividade em si que só se erra uma vez, né? Com explosivos só se erra uma vez. Inclusive tem mais uma outra máxima que eu gostaria de citar que é com explosivos e só existe o seguro e o mais seguro. Não existe outra alternativa. Porque a doutrina que o Batalhão de Operações Especiais utiliza no Esquadrão Antibombas é a doutrina calcada em alguns pilares, a começar por vidas humanas, após vidas humanas, bens materiais, e após isso, evidências, provas, vestígios, né? Isso que nós buscamos como pilares, né? Hoje em dia, as ocorrências com artefatos explosivos são uma das ocorrências que tem maior incidência no nosso, digamos assim, portfólio de atendimento. E sem contar que a segurança pública por si só já é de elevado risco, né? Então nós atuamos, imagine o senhor assim, imagine você, né? Que se eu vou trabalhar em um contexto que eu só posso errar uma vez, que aquele meu erro ele pode ter consequências fatais para mim, para minha equipe, para a sociedade de forma geral, imagine então o contexto desse cenário, né? Então, os técnicos explosivistas, hoje em dia, no Batalhão de Operações Especiais, e é a nossa doutrina, é a nossa forma de trabalhar, né? São, digamos assim, basicamente todos operadores especiais, né? Que possuem o curso de Operações Especiais, e a partir de então eles são alocados por afinidade, por perfil, para o Esquadrão Antibombas. Bom, então o pré-requisito para que um policial possa ser um operador ou integrar ali a equipe do Esquadrão Antibombas é justamente ser um caveira. No caso aqui do Rio Grande do Sul, o operador do BOP é um caveira do gelo, porque o curso de operações especiais, digamos, ele dá essa base, tanto em termos de personalidade e qualificação do policial. Então, como é que se dá especificamente? De todos os caveiras, quais são as qualidades pessoais e técnicas que o caveira precisa ter para atuar especificamente no Esquadrão Antibomba? Ele tem que ter um preparo acima do normal, preparo psicológico, né? Tem que ser uma pessoa que saiba lidar em situações de pressão, né? Que consiga desempenhar suas atividades de forma que o raciocínio não seja comprometido, né? Então, por vezes, ele vai ficar trajado com o nosso traje de antifragmentação por horas trabalhando, e seja lá qual for a temperatura, né? Então, tem esse aspecto físico, mas também tem um aspecto psicológico, né? Mental. Imagine o senhor, eu chegar num artefato explosivo que eu não conheço, que pode ser uma bomba improvisada, que pode ser um artefato, uma granada, um morteiro, e eu não sei qual é o histórico daquele artefato explosivo, né? Eu não sei como ele foi parar ali, eu não sei se ele já foi tentado o acionamento dele, eu não sei se ele foi preparado para ser uma armadilha e aí explodir, né? Imagine o senhor indo para esse tipo de trabalho sem saber, sem ter essas informações e ainda assim ter que fazer, e ainda assim ter que trabalhar, e ainda assim ter que dar uma resposta. Então, só esse contexto já exige, por si só, né, um preparo além do normal, né? E por isso que a gente costuma dizer que não pode ser convencional. O senhor poderia relatar para nós uma ocorrência específica da aplicação e bem-sucedida aí da equipe do Esquadrão Antibombas?
O Esquadrão Antibombas, legalmente falando, né, desde 2018, ele atua na remoção, na destruição de artefatos explosivos, na análise técnica, como bem disse, mas não só isso, né? Eu falei que tem um critério reativo, né? Deu a ocorrência e aí movimentou a estrutura. Mas nós também atuamos, veja bem, em todo o Rio Grande do Sul, a competência é a atuação em ocorrências de alta complexidade do Batalhão de Operações Especiais. Por consequência, ocorrências que envolvem artefatos explosivos é uma exclusividade legal do Batalhão de Operações Especiais, através do Esquadrão Antibomba, no atendimento dessa ocorrência. Mas nós não se esgota aí com a localização, com o deslocamento. Nós fazemos, veja bem, vistorias, né? Nós atuamos em contextos sociais importantes, atuamos em grandes eventos. Me vem à cabeça vistorias preventivas, né? No caráter preventivo. Né? Sim. Atuamos em contextos como Planeta Atlântida, Sun Summit, eventos que envolvem entidades internacionais, consulado, né? Atuamos recentemente no Rio de Janeiro, no BRICS. Na sequência, agora tem uma previsão para atuarmos também no COP 30, no COPS em Belém do Pará. Né? Então, veja bem, a gama de atuação e o nível de responsabilidade que a Brigada Militar tem, que o BOP tem, que o Esquadrão Antibomba tem, que o técnico explosivista, que o operador tem. Nós atuamos tanto na forma reativa como na forma preventiva, e são questões importantes. Imagine só, a magnitude de um evento que envolve artefato explosivo. Né? Imagina a importância, a consequência danosa que isso pode causar se nesse desenrolar acontece algum problema, que é possível acontecer problemas, né? Mas não pode esquecer que a gente oferece um serviço, a gente faz uma entrega para a sociedade gaúcha que envolve seriedade. Né? Capitão, tendo em vista essa altíssima complexidade, como o senhor disse muito bem aqui, não pode errar, porque vai ser o primeiro e último erro. E a explosão, de fato, de um artefato como esse, dependendo do contexto, se for no contexto de um grande evento, por exemplo, nós temos grandes eventos, não só no Rio Grande do Sul, mas também fora do Rio Grande do Sul, em que o BOP também acaba sendo acionado, aliás, as polícias do Brasil inteiro, pode gerar um dano terrível às pessoas no evento e, obviamente, isso vai repercutir no mundo inteiro. Né? Pode-se dizer que entre as divisões do BOP, especificamente, talvez seja a área de atuação mais arriscada para o Caveira? Não diria que a atividade de explosivo hoje em dia é a mais arriscada. Diria que a atividade policial hoje em dia é a mais arriscada. Né? A atividade policial é extremamente arriscada. O que muda no meu contexto diário, no contexto diário dos operadores? É que eles têm menos chances de errar, menos oportunidades para errar. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. E também entendo que ninguém busca a perfeição. Até porque nós usamos o trinômio, né? Homem, equipamento, treinamento. Isso é um trinômio que é basilar também nas operações especiais. Se eu não tiver um homem capacitado, veja bem, eu peguei um caveira, né? Um operador especial que fez o seu curso, se submeteu a passar pelas maiores provas da vida, e eu pego esse operador aqui no batalhão do Rio Grande do Sul, no BOP do Rio Grande do Sul, e identifico um potencial, um perfil para trabalhar no Esquadrão Antibomba, que ele vai ficar eventualmente muito mais exposto, digamos assim, mas ele já entrou no jogo. Ele já soube que desde o início ele ia ficar mais exposto. E é isso que ele veio buscar. E é isso que ele encontrou depois do curso. Ele se encontrou como operador especial. Então ele vai ter paixão por fazer aquilo. Nós, operadores especiais, não, pelo menos eu, creio que todos, não pensam nesse potencial, nesse risco. Nós pensamos no nosso trabalho. Né? Nós pensamos que eu, como homem, tenho que estar preparado, né? E se eu fiz um curso de operações especiais, depois fiz um curso de especialização em técnico explosivista, eu vou estar preparado, porque eu vou estudar para isso, né? Me condicionar, trabalhar as minhas valências, as minhas condições atitudinais, mas eu falei só do homem.
na sequência, eu vou ter o equipamento. Então, eu sei que eu devo ter o equipamento adequado, que eu tenho que cuidar do meu equipamento, que eu tenho que buscar atualizações, que eu tenho que trabalhar com tecnologia, que eu tenho que ver o que é mais avançado e tentar incorporar isso no meu dia a dia, mas não basta. Tem o homem, tem o equipamento e o que tem treinamento. Se eu tiver o homem, tiver o equipamento e não tiver o treinamento, eu não vou conseguir dar a resposta. Eu não vou zelar pelo bom desempenho da minha atividade. Eu tenho que sempre estar cuidando do homem, estar cuidando do equipamento e estar cuidando do treinamento. É um trinômio, é um tripé que não funciona se não tiver uma das partes. Então é sempre isso. Então eu não vejo como uma atividade mais arriscada. Eu vejo que se eu deixar de lado o trinômio, homem, equipamento, treinamento, aí sim eu passo a aumentar a minha exposição ao risco. A exposição ao risco na minha atividade não vai terminar nunca. O que eu posso é mitigar ela. E eu mitigo ela através dessas formas, pensando no homem, pensando no equipamento, pensando no treinamento. Inclusive, sobre isso, talvez o que possa acontecer aqui é que eu vou me expor voluntariamente ao risco mais vezes do que o normal. Isso é extrapolar a capacidade operativa convencional. Porque para toda ocorrência que eu vou, essa ocorrência, se eu introjetar que a minha função, eu sou a última resposta do Estado, então imagine o senhor a responsabilidade disso. Eu sei que eu sou a última resposta, mas se eu ficar só pensando nisso, eu não vou desempenhar minha função. Mas eu tenho que me preparar para isso. E é o que nós tentamos fazer, sempre. Se preparar para bem desempenhar o nosso trabalho e minimizar sempre os riscos e os danos. Capitão Melo, o senhor discorreu aqui sobre a função e os riscos enfrentados pelo Esquadrão Antibomba. Agora é importante a gente falar exatamente sobre os equipamentos. Em relação aos equipamentos, nós temos aqui uma amostragem, começando por este robô aqui. Qual é exatamente a função deste robô? Ele foi essencial, né? Ele serve para aproximar, para fazer aproximação, para eventualmente fazer a movimentação com o artefato, para uma análise pormenorizada do técnico explosivista. Né? Ele fica afastado, uma distância segura, e ele faz essa análise e também essa movimentação com, em tese, artefato explosivo improvisado ou industrializado. Nesse caso aqui, esse robô, digamos assim, que ele já prestou seu serviço obrigatório, né? Ele está desativado, já foi desativado há algum tempo, mas o BOP é um equipamento caro, né? Tecnológico, como eu disse, é essencial para a nossa atividade, porque a gente não consegue desempenhar um bom papel em relação a artefatos explosivos se a gente não tiver atualizado em termos de equipamentos. Sim. Esse robô foi desativado e a gente está num processo de aquisição de um novo, caro, um investimento caro, que é na casa acima dos R$2 milhões, desse novo equipamento, mas que vai ser muito útil. E lembrando que, se eu tiver o instrumento mecanizado, tecnológico, nesse caso o robô, para fazer uma aproximação, eu não faço essa primeira aproximação com um técnico explosivista. Ou seja, eu ganho minimizando riscos, né? Sim. E esse é o objetivo. Né? E quando é feita a aproximação do operador, do técnico explosivista, ele usa esse tipo de traje. Nós estamos mostrando aqui dois trajes. Um, como os senhores podem ver aqui, e o outro sendo ilustrado neste banner. Começando por esse aqui. Que traje é esse? Esse traje aqui é um traje que está exposto aqui, né, no nosso pequeno museu. Já foi desativado, porque esse equipamento existe um prazo de validade. Né? Ele é um equipamento, um traje antifragmentação. E ele existe, por questão técnica, industrial, uma validade. Assim como o nosso equipamento de proteção individual, o colete, ele existe. Então esse aqui já está desativado há alguns anos, mas também, à sua época, foi um traje muito bem utilizado, muito útil, né? Que com certeza, não vou saber precisar, mas com certeza acima de 50 quilos o seu equipamento como um todo, calor, quente, é difícil de utilizar, mas que foi muito útil para a sua época e agora ele se encontra aqui, né, no nosso acervo, né, como aspecto histórico também da nossa atuação como dos operadores especiais na atuação como técnicos explosivistas. E ele está aqui, pronto, tá, né, curtindo a sua reserva, digamos assim, né,
mas ele está aqui. Foi muito útil. A sua época foi o mais atual, né? Mas as coisas evoluem, da empresa Magend, empresa canadense, né? E aí nós temos um outro já da mesma empresa, né? Que aqui nós temos o banner, que é um traje muito mais tecnológico. Ele possui lanterna, ativação por voz, ele é mais seguro, mais leve, cerca de 45 quilos. Então ele possui dá um tempo maior de atividade para o operador, né? Pro operador. E mais moderno, mas também mais caro, na casa aí, penso eu que já cerca de 800 mil reais, em torno, mas tudo é investimento, né? Então o operador, feito o uso do robô, se ele tiver que aproximar, digamos que não tivesse o robô, né? Aí o que nós temos? Nós temos o operador trajando, aproximando, avaliando, constatando algumas situações, levando outros equipamentos, levando o nosso equipamento de raio-x para visualizar componentes, levando algum outro artefato que seja eventualmente necessário, mas essa é a proteção principal dele. Um traje mais moderno, um traje mais atualizado. Essa demonstra, nós temos 2 no batalhão, também tem processo de aquisição de outros, porque, como eu disse, ele tem validade. Sim. Né? E nós atuamos em várias frentes. Por vezes eu tenho que estar preparado para atuar no interior, mas também tenho que estar preparado para atuar em outro local. E sem contar que as ocorrências que envolvem artefatos explosivos são ocorrências geralmente que são demoradas, né? Porque pode acontecer de eu ter que ter mais um técnico explosivista atuando, e aí eu tenho é necessário mais um traje e por aí vai. Então, Melo, muito obrigado pela tua participação. As ordens, o Batalhão de Operações Especiais está às ordens, a Brigada Militar está às ordens. Como eu disse antes, somos formados por pessoas, então tem sempre o trinômio do homem, do equipamento, do treinamento, sempre para prestar um bom serviço, sempre buscando o melhor, sempre pensando nas pessoas, e eu agradeço a oportunidade. Tá?